para prestarmos nosso culto de adoração a Deus, com o coração alegre, depois de termos mais um dia abençoado pelo Senhor. E antes de fazermos a leitura bíblica, a oração, gostaria de já destacar os avisos que estão no boletim. No próximo domingo será feito um almoço em homenagem ao Dia dos Pais. O Dia dos Pais é hoje, né? Mas no próximo domingo vai ser feito o almoço, para comemorar essa data, e vai ser feito no estilo junta panela. Então pede-se que as famílias que forem participar, ao longo da semana vai ser colocado no WhatsApp ali a listagem, as pessoas confirmem quem virá e confirma também o que vai trazer, Dada. Bom, né? Vai que todo mundo resolve trazer arroz, aí como é que faz, né? Mas, então a gente vai ser colocado uma lista no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, o pessoal confirma quem virá e, se puder confirmar o que pretende trazer, para a gente fazer aí um junta panela e ter um momento bem gostoso de confraternização. Amém? No próximo domingo, logo após a Escola Bíblica Dominical. Dia 30 de agosto, nós teremos a terceira Prosa e Costela, que é lá em Sabaldi, um encontro de homens promovido pela Federação de UPHs, a Federação de Homens do nosso presbitério. Até o dia 20 é necessário fazer a confirmação, por enquanto nós temos 5 homens aqui da igreja. Vamos aguardar aí, queremos ver se mais pessoas se animam, vamos lá, vamos participar. É muito legal, muito interessante. Nós vamos ter momentos edificantes, ouvindo a palavra de Deus e tendo também a comunhão com os irmãos de todo o presbitério. No dia 20 de setembro também haverá o encontrão de UCPs. Nossas crianças aqui estão já se preparando para participar, né? A taxa vai ser cobrada a taxa simbólica de R$40. Crianças de 5 a 12 anos participam. Então, dúvidas aí, quem quiser também já falar, fazer as inscrições, falar com a Samara e a Esther. Ok? E grupos familiares, os grupos Betel e Ebenezer se reúnem lá na casa da Tainá. Os dados estão aí no boletim, o endereço dela. Emanuel na casa dos nossos irmãos Osiel e Edir. E o grupo Manaim, que é o grupo que o Bruno tem conduzido, se reúne na casa do Bruno, da Laís e do famoso Noah. Amém? Eles fizeram nossos avisos. Então agora eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 2. Conforme os irmãos estiverem localizados, eu peço a gentileza de se colocarem em pé para fazermos a leitura. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Amém? Eu vou ler o versículo primeiro e os irmãos juntos o versículo segundo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bem, hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Esses homens que Deus escolheu para poderem ter essa responsabilidade de cuidar de uma ou mais vidas, criar seus filhos. E nós sabemos que muitos não fazem isso de acordo com a vontade de Deus, mas aqueles que servem ao Senhor buscam criar os seus filhos nos caminhos de Deus. Mas hoje nós não estamos aqui neste momento pensando nisso, né, na homenagem aos pais, porque nós vamos ter homenagem aos pais. Mas nós estamos aqui com o principal objetivo de prestar um culto, uma homenagem a um outro pai, o pai que é superior a qualquer outro pai. A palavra de Deus nos diz que nós somos feitos filhos de Deus. Ele é nosso pai. Veja que privilégio maravilhoso podermos ser chamados filhos de Deus. E isso é possível porque, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a adoção de filhos. Jesus Cristo, Filho único, Filho unigênito de Deus Pai,
veio a este mundo, entregou sua vida por nós, deu a sua vida em sacrifício, e por meio do seu sangue derramado na cruz, por meio do seu sacrifício, Ele abriu o caminho para que nós tivéssemos acesso ao nosso Pai e à vida eterna. E por meio de Jesus Cristo nós somos feitos filhos. Agora sim nós podemos falar, somos filhos de Deus, como o apóstolo João fala aqui nesse texto, ele enfatiza isso, que de fato somos filhos de Deus. E nós estamos aqui com esse intuito de prestar culto, adoração a esse Pai maravilhoso, esse Pai celestial que nunca nos desampara. É um Pai que está conosco a todos os momentos, é um Pai que não nos abandona em situação alguma. É um Pai que busca nos ensinar continuamente, que busca o nosso amadurecimento todos os dias. É um Pai que tem prazer em estreitar a sua comunhão conosco, em conversar conosco, em ouvir o que nós temos a lhe dizer. É um Pai que nos incentiva a orar, e a oração é nada mais do que uma conversa com esse Pai fantástico, com esse Pai maravilhoso. Esse Pai que está pronto para nos receber a qualquer momento, a qualquer instante, que não tem que fazer agendamento, não tem sinal bloqueado, o Wi-Fi não cai, linha direta com o Pai por meio de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para louvar e adorar a esse Pai celeste, nosso Deus eterno. E com todo o coração eu peço que você neste momento se coloque diante de Deus. Esqueça as coisas que estão lá fora, esqueça tudo que pode estar ocupando o seu pensamento, coisas que possam estar trazendo preocupação. E vamos nos concentrar naquilo que viemos fazer, adorar ao nosso Pai eterno. Vamos ter um momento de oração. Deus amado, nosso Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor a cada dia tem sido generoso conosco, tem sido misericordioso, Pai. Obrigado por esse grande privilégio que o Senhor nos concedeu, de sermos feitos seus filhos por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por nos amar de maneira incondicional. Obrigado por continuar sempre nos tratando, nos guiando, orientando, nos conduzindo a um crescimento espiritual, a um crescimento saudável. Obrigado, Pai eterno, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Que a Tua Igreja, nosso Deus, possa neste momento estar aqui reunida com esse firme propósito de Te adorar, de Te bendizer, de exaltar o Teu santo nome, Pai. Que todos nós estejamos aqui com o nosso coração repleto de alegria, repleto de felicidade, por sermos Seus filhos, filhos do Deus Altíssimo, aquele que criou os céus e a terra. Que nós possamos caminhar com essa consciência, Pai, de que somos filhos do Deus eterno e que o Senhor, nosso Deus, nos ama de maneira que nós não conseguimos compreender. Obrigado, Pai amado, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que este culto seja realmente guiado pelo Teu Espírito Santo, que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu nome, e que não estejamos pensando em outras coisas, senão unicamente em adorar o Senhor, nosso Deus. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico de louvor, número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o mestre seguir no caminho do céu. Vamos seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, e os caminhos vagar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação o seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor
primeira carta de João, capítulo 3. Agora nós vamos ler dos versículos 3 a 6. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 6. A continuação daquele texto que nós já lemos no início. Amém? Então, vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio ímpares e a igreja junta os pares, ok? E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós iniciamos falando que nós fomos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício. E esse sacrifício de Cristo, além de nos fazer filhos de Deus, ele nos purificou do nosso pecado também. Porque Jesus é puro, a Escritura diz que ele é puro, ele não tem pecado. E ele veio justamente para tirar os pecados daqueles que nele confiam, daqueles que confiam na sua graça, na sua providência e na obra redentora que ele fez na cruz do Calvário. Nós todos aqui que já professamos nossa fé em Jesus Cristo, temos a plena convicção de que nossos pecados foram pregados lá na cruz junto com Cristo. Mas a cada dia nós continuamos caminhando aqui na face da terra, nós continuamos ainda cometendo erros, continuamos fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus. Não porque nós gostamos de fazer isso, porque nós desejamos fazer isso, mas porque ainda existe dentro de nós a inclinação para fazer aquilo que não é conforme à vontade de Deus, a inclinação para seguir a vontade da nossa carne. Mas a palavra nos diz que em Jesus nós temos a purificação, em Jesus nós temos o perdão. E como filhos de Deus, não é conveniente que andemos mergulhados no pecado. Porque a palavra diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus, aquele que realmente é filho de Deus, não vive na prática do pecado, não vive pecando. O pecado é um acidente. Eu lembro quando eu estava fazendo a classe de catecúmenos, minha professora era a Euli, e eu lembro que ela disse, o pecado na vida do crente deve ser um acidente e não uma coisa cotidiana, algo que aconteça com frequência. Então, isso aí ficou gravado na minha cabeça. Faz tempo, hein? Quer dizer, nem tanto tempo assim, né? Quando a gente é velho, mas ficou gravado. E é realmente isso que acontece. O pecado na vida do crente ele vai ser um acidente, um desvio de percurso. E sempre nós devemos nos lembrar de que nós temos um Redentor, alguém que já deu o seu sangue por nós, e pedir perdão por esses pecados que nós cometemos. Então, gostaria neste momento que nós fizéssemos uma autoanálise e no nosso lugar, né, cada um no seu lugar, sentadinho, bonitinho aí, reflita, converse com Deus, peça ao Espírito Santo para mostrar para você se tem algo que você não está lembrando, alguma coisa que você fez que desagradou a Deus, peça perdão. E depois de alguns instantes aí de oração silenciosa, eu vou pedir que a nossa irmã Lúcia faça a oração audível de pedido de perdão. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos. Nós somos gratos porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso nas nossas vidas. Ah, Senhor, como é bom achegar-se a Ti, sabendo que o Senhor é um Deus perdoador. Ah, meu Pai, nessa nova vida que o Senhor nos deste, nós não nos conformamos mais em ser o que nós já fomos um dia, Senhor.
nosso coração e sabe, ó Deus, como nós desejamos ardentemente sermos transformados dia após dia e forjados segundo o caráter do Teu Filho Jesus. Mas para isso nós precisamos de Ti, Senhor, porque de nós mesmos nós não somos capazes. Ajuda-nos, ó Deus, cada um de nós, a nos livrar das cadeias que nos prendem, dos pecados de estimação, que realmente, Senhor, o pecado nas nossas vidas seja um acidente que aconteça cada vez menos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos de Ti. Entregamos nosso coração diante de Ti, entregamos a nossa confissão, nosso arrependimento e Te pedimos, ó Deus, afasta-nos, ó Deus, de cada dia mais, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos sempre da Tua vontade. Como filhos, ó Deus, nós queremos ser obedientes a Ti. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu convido a igreja para que nós louvemos a Deus como ministério querido de louvor. Nós devemos nos achegar aqui para adorar a Deus, para entregar nossa vida a Ele, para entregar nossa intenção, nossa mente, com a intenção de cultuá-lo, não consumir o culto. Esse primeiro culto é uma declaração de que nós precisamos de Deus, não de que Deus fosse um ser celestial carente que precisa que nos achegamos a Ele, mas nós que carecemos desesperadamente da presença dEle. O Senhor grandioso, Criador do universo, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós precisamos dEle, pois nele nós encontramos perdão, nós encontramos misericórdia, nós encontramos alegria, nós encontramos a plenitude para aquilo que nós fomos criados, que é adorá-lo. Então eu convido a igreja a adorar ao Senhor Deus grandioso. Você
chamado Teu Povo. É um cântico, de certa forma, até antigo, mas que nós cantamos poucas vezes aqui na igreja. E ele também é bem propício para esse momento, onde a igreja se reúne para cantar de forma coletiva. Então, aqui nós exercemos a comunhão, aqui nós exercemos nossos dons, a coletividade para o reino de Deus. Aqui é onde os servos são aprimorados, aqui também onde o machado é afiado, aqui onde a igreja pode ganhar vigor, ganhar renovo, aqueles que estão fracos, ficar forte, aqueles que estão tristes, receber a alegria do Senhor, às vezes através do irmão. E esse cântico, eu vejo ele cantando só de forma coletiva. Eu vejo esse cântico para esse momento, onde a igreja se reúne para cantar a Deus, onde nós declaramos que nós somos o povo de Deus, que nós estamos aqui presentes para o adorar. Declarando que nós somos o povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome. Pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Só a igreja, pois é santo, pois é santo, sim, és digno. Próximo cântico, para finalizar, nós cantamos ele de manhã, é o hino 318, faz parte ainda daquele projeto inicial de sempre resgatarmos hinos, se todo momento de louvor nós estamos cantando hinos, para que a igreja venha participar disso com alegria, né? Para que não seja como aquele cântico antigo do Inário, não, mas são hinos preciosos, com uma letra poderosa, onde a igreja tem um manual ali para cantar. Esse hino, ele fala sobre esse tema que nós estamos trabalhando no mês de agosto, de certa forma. Ceifeiros do Senhor. Para quem não sabe, um ceifeiro é um trabalhador da colheita, tá? É um participante ali da colheita.
E na Bíblia tem um versículo que menciona isso, inclusive é um chamado para mais ceifeiros, mais trabalhadores, porque não são todos que encaram essa missão de levar o Evangelho com vigor, com amor, e ele não está vinculado ao dom. Não é só para aquele missionário que está lá viajando, está lá em outro país, não. Ele é um chamado para todo crente. Ele não está vinculado apenas a um dom, não. Ele é um chamado para todos os crentes. Então você tem a oportunidade de falar para o seu familiar, para o seu colega de trabalho. Em todo ambiente é uma oportunidade para nós levarmos a mensagem de Jesus. E esse hino, ele é uma mensagem de afirmação para esses trabalhadores, né? Porque em muitos momentos, às vezes se encontram solitários nesse desafio, às vezes tristes, às vezes desenganados ali, parecendo que não vai vingar esse projeto. Mas esse hino ele fala disso, que Cristo é o nosso mestre, que Ele nos prometeu, Ele nos dá coragem, Ele não nos deixa chorar, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Criador do Universo. Então eu convido a igreja a acessar esse Senhor, a pensar nele como um grande auxiliador, um grande mestre, Ele que nós temos e nos dá essa missão. Então vamos cantar hino 318, Ceifeiros do Senhor. Ceifeiros da seara santa, poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar Sião, descerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e as alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-nos de chorar, sorrir, potente é vosso mestre, porque desanimar os que esperam no Senhor, renovar Sião, descerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está convosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, continuamos avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar Sião, descerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. A igreja pode se assentar. Continuidade do nosso culto. Nesse momento eu passo a palavra para a nossa irmã Giovânia.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Em nome das irmãs da Safra, que fui escolhida para vir aqui hoje, é uma palavrinha para os pais da igreja, os pais que estão aqui hoje presentes, às vezes os que não estão também, que tem alguns faltando. Vou deixar um versículo aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós sabemos que os pais, eles são um espelho para os filhos, né? Eles soltam uma fragrância muito agradável, e é o caso dos nossos pais da igreja. E antes de ler a mensagem, vou pedir para a nossa presidente orar pelos pais, e depois eu vou ler a mensagem. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, venha-te neste momento, Pai amado, louvar e agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de estar na tua casa, Pai amado. Obrigada, Senhor Deus, porque foi separado esse dia para comemorar o Dia dos Pais, Senhor Deus. Quão importante é, Pai amado, a vida dos pais, na vida dos nossos filhos, Senhor Deus. Mas quão importante é, Pai amado, a sua presença na nossa vida, Pai amado. Sim, Deus. Obrigada, Pai amado, pelo cuidado que o Senhor tem tido com nossa casa. Obrigada, Senhor Deus, por ter levantado homens tementes ao Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem instruído, né, os pais a cuidar dos seus filhos, os filhos da igreja. Obrigada, Pai amado, porque o Senhor é o único que nos instrui, que nos direciona, que nos exorta. Essa é a minha oração, Pai amado, o perdão dos nossos pecados, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós temos aqui a nossa irmã Laís, faz um bolo bem gostoso, né? E eu não tenho essa capacidade da Laís, então eu vou fazer um bolo diferente. Nós sabemos que todos os pais têm várias qualidades, né? Muitas qualidades. Eu separei uma de cada para a gente montar esse bolo. O bolo da qualidade de cada pai. Os ingredientes, nós temos ingredientes, depois temos o recheio e temos também o modo de preparo. E a cobertura também. Os ingredientes: 2 xícaras de sabedoria do pai José Vicente, 1 xícara de alegria do pai Luciano, 1 pitada de bondade do pai Osiel, 1 colher de humildade do pai Gobete, 1 xícara de coragem do pai Matias, uma colher cheia de determinação do pai Bruno, meia xícara de generosidade do pai Savioli, 1 colher de fé do pai Haroldo, 1 colher de dedicação do pai José Elson, 1 pitada de confiança do pai Edson, 1 xícara de paciência do pai César, 1 boa porção da juventude do pai Hugo. Recheio: a doçura do pai Valdemir. Cobertura, beleza do pastor Hernani. Modo de preparo: misture a sabedoria, alegria e coragem até formar uma massa confiante e doce. Acrescente humildade, bondade, determinação, mexendo com cuidado para não perder a leveza. Junte generosidade, fé, paciência, confiança, juventude, mexendo com cuidado, mexendo sempre no sentido do carinho. Coloque a massa em uma forma untada com amizade e polvilhada com respeito. Asse o forno aquecido pelo calor humano até o aroma do amor se espalhar pelo ambiente. Corte o bolo ao meio, recheie generosidade com a doçura do pai Valdemir, cubra com a beleza do pastor Hernani, espalhando bem para que todos sintam um toque especial. Parabéns, papai. O pastor não vai nem dormir essa noite. Obrigado, Giovanni. Deus abençoe sua vida. E agora eu passo a palavra também aos nossos jovens, né, que também tem um momento
lado. Lembro do teu abraço apertado. Não com palavras, mas com ação. Tu me mostraste compaixão. Quantas vezes estive cansado, mas nunca tive parado. Sempre firme de pé lutando, e assim me ensinando. Quando eu quis desistir do caminho, tu me chamaste com carinho, me apontaste o céu e a cruz, e disseste, vai, segue com Jesus. És espelho do nosso Pai do céu, mesmo com erros sobre o véu. Teu coração é sincero e forte, tua vida é farol do meu norte. Em ti, Pai, vejo esperança, mesmo que o tempo avance e cansa, tu segues sendo inspiração, fundamento da minha oração. Hoje eu agradeço por tua vida, por cada palavra e cada saída, e por cada conselho, por cada sim e até pelos nãos que foram para mim. Que Deus te cubra de alegria, te renove a cada dia. Pai, tu és dádiva bendita, e tua missão é eterna e bonita. Abençoá-los, né, dando cada vez mais motivação para seguir em frente. Uma bênção, né? Obrigado pelo mimo. Realmente, Deus por vocês de bênção. Dando continuidade, as crianças para o grupo infantil, hoje temos quantos aqui? Temos a Rebeca e o Noah. E professoras Sandra. Laís também? Sandra e Laís. E as nossas crianças. Vou pedir para a Josi orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa, meu Deus, te agradecemos por esse momento tão precioso, ó Pai. Agora, Senhor, queremos colocar a vida das nossas crianças em tua presença, que dia após dia, Senhor, você possa estar cuidando, protegendo, Senhor, livrando-as de todo mal, ó Pai. Senhor, agora que elas irão descer para o cultinho, ó Pai querido, que elas possam, Senhor, estar com os coraçõezinhos abertos, para estar compreendendo a tua mensagem, meu Deus, que o teu Espírito Santo fale, Senhor, através da vida das professoras. O Senhor as use, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por tudo, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Eu convido o pastor Fernando que vai nos trazer a palavra. Irmãos, é muito bom nós nos unirmos novamente e juntos podermos nos alegrar no Senhor. Nós estamos falando sobre missões e evangelização, hoje é Dia dos Pais, né? E nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. É um texto mais longo, mas nós vamos ler todo o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32.
Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu vou ler o versículo 11, os irmãos o 12, assim nós vamos proceder até o final da leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Mas moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele se repartiu dos haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar povos. Ali desejava ele fartar-se das roupas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por nós estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor separou esse momento para que nós pudéssemos estar uns com os outros, te louvando, te bendizendo, exaltando e glorificando o teu nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de meditarmos na tua palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor seja bondoso para conosco, e assim, ó Pai, nos capacita mediante o agir do teu Espírito Santo em cada um de nós, em entender a palavra do Senhor. Fale conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em Mágico de Oz, Dorothy, ela passou a primeira parte do filme tentando encontrar uma maneira de sair de casa.
Quando ela finalmente consegue e chega a Oz, passa o resto do filme tentando encontrar um caminho de volta para casa. E finalmente ela descobre a verdade e sempre teve a capacidade de voltar para casa quando quisesse. Tudo que precisava fazer era bater os saltos dos seus sapatos de rubi 3 vezes e dizer: não há lugar como um lar. Ao fazer isso, ela voltava para casa. Eu queria que você olhasse para o texto. Você vai observar que muitas pessoas, elas usam o texto da parábola do filho pródigo e pregam como se essa palavra ela pertencesse aos apóstolos. Isso é, aqueles que abandonaram a fé. O texto, ele, uma vez que é interpretado de uma forma correta, vai nos mostrar que Jesus está falando para aquelas pessoas que estão perdidas, estavam perdidas como também estão perdidas hoje. O motivo é que os fariseus e escribas, eles estavam chateados com Jesus em razão dele sair, encontrar com pecadores, conversar com os pecadores, e agora Jesus ele vai apresentar o que ele tinha para ensinar através de 3 parábolas. Ele vai ensinar primeiramente a respeito da ovelha perdida, onde vai falar que o pastor deixa uma em razão, atrás de uma, mesmo tendo 100. Na parábola da moeda perdida, uma mulher vai procurar a moeda e perdeu, mesmo ela, quando tinha 10, agora fica 9. E até então, quando nós chegamos no texto, e essa parábola agora vai falar a respeito de um jovem que tinha planos. Se você parar, isso é bem claro. Ele tinha planos de ir para um lugar, de ser bem sucedido, de ganhar ali dinheiro e de ter uma vida a qual ele considerava ser a melhor. Ele vai embora. Ele vai para uma terra distante. Ele chega nessa terra distante. Ele vai encontrar amigos. Ele vai ter um tempo de festejar. À medida que ele vai gastando o seu dinheiro com as festas, com seus amigos, o dinheiro vai acabando. E quando aquele dinheiro acaba, os amigos desaparecem. Os amigos desapareceram, sumiram, evaporaram. E ele agora começa a ficar em dificuldades. Ele vai procurar agora ter um trabalho. Ele é enviado para cuidar de porcos. Para o judeu era o pior trabalho que existia, porque era considerado um trabalho imundo. E ele vai cuidar de porcos. E ele vai chegar naquele lugar para cuidar de porcos. Ele vai ter fome. Ele não tem o que comer. E naquele momento, diz o texto, que ele cai em si. Ele recobra a sua consciência. Ele pensa, ele reflete, fala: eu vou voltar para casa. Vou voltar para casa. E é importante que você entenda que ele quer voltar para casa e ele não quer voltar como filho. Ele quer voltar como servo. Ele quer ser um trabalhador, ou somar-se àqueles dos quais já existem na casa do seu pai e que trabalham para ele. O importante é nós entendermos que ele teve na sua mente, ele relembrou que não existe melhor lugar para estar do que o lar e encontrar com o Pai. E nós vamos falar sobre um pai que tem um Pai celestial. Um pai que tem um Pai celestial. Primeira verdade, irmãos, um pai que tem um Pai celestial, há um Pai amoroso em casa. Gostaria que você olhasse aí o versículo 20. É muito importante quando nós olhamos e observamos que este filho ele estava longe. E não somente estava longe, como ele estava também desamparado. Ele não tinha ninguém que agora importava com ele. Ele estava vivendo uma vida de fracasso. Ele tinha desonrado seu pai. E agora, diante daquela situação, ele nos vai ensinar, pela forma que o seu pai o trata, como o próprio Deus nos trata. Não pode fugir à nossa mente que esse pai, ele é um exemplo
de um agir do Pai Celestial, em razão dele ter o próprio Pai Celestial na sua vida. Se esse pai não tivesse esse Pai Celestial na sua vida, não tinha como retratar o seu agir como se fosse o próprio agir do Pai Celestial. E você, como eu, nós vamos observar que esse pai, ele é um pai preocupado. Um pai preocupado. Talvez é uma palavra que nós não gostamos de falar, nem de estarmos, porque preocupação, inúmeras vezes, ela revela faltar-nos fé, nos faltar confiança em Deus. Mas quando nós olhamos para o que esse pai está vivendo, essa preocupação não se refere à falta de fé e de confiança, mas em relação ao estado em que poderia estar o seu filho longe de casa. Como ele poderia estar? E você vai observar que ele não estava bem. Esse pai que o aguardava, esse pai que o esperava, ele vai encontrar um filho totalmente diferente do modo que ele saiu de casa. Ele vai sair de casa bem arrumado. Ele vai sair de casa bem vestido. E agora ele vai voltar, um rapaz sujo, um rapaz fedendo chiqueiro, um rapaz que estava fedendo os próprios povos. Mas o que eu gostaria que nós pudéssemos observar bem é que esse pai, mediante o tempo que o seu filho sai de casa, ele nunca perdeu a esperança. Nunca perdeu a esperança. Esse pai, todo dia, ele saía à porta da sua casa, olhava para o lado que o seu filho tinha partido, na esperança que ele estivesse voltando. Ele aguardava aquele filho. E de repente nós perguntamos, mas por que esse pai aguardava esse filho? Ele já tinha o conhecimento, mediante conhecê-lo, que uma vez agora que o seu filho sai, não daria certo o que ele ia fazer, ele iria retornar como fracassado, ele ia voltar desiludido da vida. Não. Esse pai vai aguardar o seu filho todos os dias, porque ele o ama. Ele o ama. E talvez o que nós queremos encontrar no texto, no retorno do filho, seria um pai zangado, um pai contrariado, um pai com um belo sermão para dar ao seu filho, um pai para olhar no rosto, nos olhos dos seus filhos e dizer: eu bem te falei, não vai porque não vai dar certo, não vai porque não é a hora, não vai porque você não sabe o que fazer, você não está preparado. Mas esse pai não age assim. Ele não vai encher o seu filho de culpa, não vai. Ele vai demonstrar muito amor pelo seu filho. E talvez aqui nós começamos a analisar bem como o próprio Pai Celestial nos trata. Nós chegamos diante dele muitas vezes fracassados. Nós chegamos muitas vezes diante dele desiludidos. E Deus nos trata com muito amor. Com muito amor. Deus, ele não quer encher-nos de pressões em relação aos nossos erros, em relação às nossas falhas. Ele nos trata com amor, com o poder de restaurar. Mas ele fala que não somente esse pai era um pai preocupado, mas esse pai também era um pai compreensivo. Um pai compreensivo. Irmãos, uma das coisas que todos nós falamos é que na vida tudo existe um limite. Tudo existe um limite. E a partir do momento que se ultrapassa aquele limite, as dificuldades aumentam. A incompreensão, ela se torna natural. Mas você vai observar que esse filho, que ele sai de casa, ele pega uma herança antecipada, ele sai com um propósito que parece ser muito bom, que ele queria ir para uma terra distante, ele queria ganhar dinheiro, ele queria ser bem sucedido na vida.
Só que o plano e ações não conciliavam. O plano era maravilhoso, as ações terríveis. Não se conciliam. Ele chega na terra distante, ele vai arrumar amigos que gostam de festa, festejam de muitas formas, acaba-se o dinheiro, ele fica solitário, ele fica com fome, ele fica sem companhia, ele fica desamparado. Aqueles os quais sentavam com ele em uma mesa, agora nem sabem mais que ele existe. Aqueles que compartilhavam das alegrias em volta com a mesa, agora não compartilham das suas tristezas. Aqueles que compartilhavam de uma mesa cheia, agora não compartilham com ele a fome. Ele está sozinho. Ele está sozinho. E é esse filho desobediente, gastão, com planos maravilhosos, ações desordenadas, é esse filho que vai voltar para casa. É ele. Ele não vai voltar dizendo que agora ele saiu, ele fez bons negócios, ganhou muito dinheiro, estava voltando para restituir aquela herança antecipada. Ele vai voltar com uma história muito diferente da qual ele planejou. Mas o que eu gostaria que você pudesse observar é que esse pai, quando o filho está voltando e ele o avista, ele fica muito alegre. Muito alegre. Ele regozija. E não somente isso, ele corre ao encontro do seu pai, do seu filho. Ele corre ao encontro do seu filho. E aqui nós vamos parar e observar que naqueles dias, um homem correr era motivo de vergonha. De vergonha. Esse pai não importa se vai envergonhar pessoas as quais as pudessem estar vendo. Ele corre. Ele vai ao encontro do seu filho. Não somente vai ao encontro do seu filho. Ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho. Ele não importa com a roupa que ele está vestindo, maltrapilho. Ele não importa com o cheiro que está o seu filho. Ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho. Além de demonstrar amor, demonstra proteção. Ele agarra o seu filho no pescoço, ele abraça. Ele toma todo o seu filho naquele abraço. E por que ele fez isso? Porque naqueles dias era motivo, mediante a lei que exigia, que o filho que desonrasse seu pai, ele deveria ser apedrejado até a morte. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 ao 21. E esse pai agora abraça seu filho, toma um pescoço, abraça, não somente pelo amor, mas protegendo-o, porque poderia acontecer de ter ali à sua volta algumas pessoas que soubessem o que ele tinha feito e tomassem a atitude de apedrejá-lo. E uma vez que tentasse apedrejá-lo, todas essas pedras seriam lançadas sobre o seu pai. Parou para observar um detalhe? O amor do Pai Celestial faz com que Jesus vá na cruz. Ele não é apedrejado, ele é crucificado. Cravos ultrapassam as suas mãos e ele é morto. E depois o próprio Pai o ressuscita para o nosso bem. Mas ele vai falar também para nós que não somente era um pai compassivo, mas ele vai também nos mostrar que esse pai é um pai do qual nos mostra que há perdão duradouro em casa. Há perdão duradouro em casa.
Isso está lá no versículo 21, versículo 22, você pode olhar. É muito bom nós podermos parar e observarmos, quando você olha o versículo 21, e eu gostaria que você fizesse isso, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Para só para observar que ele vai reconhecer que ele errou. E não somente errou, mas como ele também sente que ele perdeu o privilégio de filho, o prestígio de filho, e agora ele quer ser um trabalhador, ele quer ser um servo. Mas olha só o que nós vamos encontrar no versículo 22. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos seus pés. Para só analisar que agora o pai, ele não vai dar prosseguimento na conversa que o filho inicia. Ele não faz isso. Ele interrompe aquele assunto e muda. Isso queria dizer que aquele pai estava dizendo: está tudo resolvido. Os seus erros estão perdoados. Nós não temos que ficar conversando sobre o que passou. Já está perdoado. Nós temos que conversar agora do momento em que nós estamos vivendo para frente. Nós não vamos ficar voltar aos assuntos dos quais apresentam o seu sofrimento. Nós vamos conversar de momentos agradáveis. Parou para analisar um detalhe? Quando nós conversamos com o nosso Pai Celestial sobre os nossos erros, o nosso Pai Celestial ele não dá prosseguimento na conversa para nos culpar. Ele não dá prosseguimento na conversa para nos fazer sentir mal. Ele não dá prosseguimento na conversa para nos humilhar. Ele não dá prosseguimento na conversa para nos diminuir. Ele dá prosseguimento na conversa para dizer: está perdoado. Não vamos falar mais nisso. Vamos falar agora do que vai ser vivido do hoje para frente. Do hoje para frente. E o que nós podemos parar e observar que há perdão duradouro em casa, esse perdão envolve pureza. Pureza. Aquele filho maltrapilho, aquele filho que não cheirava bem, aquele filho chega até o pai, ele não quer ser tratado como filho, é ele que não quer. O pai não fala para ele: deserdei você. O pai não fala isso, é ele que quer ser tratado. Mas observe só que mesmo naquela condição, naquele estado que ele estava, o pai não vai fazer o que ele quer. O pai, porém, de seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Trazei. E aqui é importante que nós podemos parar e observar um detalhe que não pode passar despercebido na nossa mente. Observe só que algumas pessoas ali estavam, mas existiam pessoas as quais poderiam não estarem naquele lugar. Uma vez que visse aquele filho vestido de costas, eles poderiam imaginar que era o próprio pai, porque agora ele parecia com o pai, ele estava vestido igual ao pai, e olhando de costas, poderiam pensar que era o próprio pai. E aqui nós podemos tirar uma lição preciosa, quando Deus nos diz: vai despir do que nós somos, vestir-nos de uma nova roupagem. Seria muito agradável que inúmeras vezes nós fôssemos confundidos com o nosso Pai. Seria maravilhoso. Tem uma história de um grande homem de Deus chamado Sadhu Sundar Singh. Ele viveu na Índia,
Ele pregava o Evangelho. E ele começou a ser perseguido. Certo dia, os seus inimigos fizeram um grande buraco. Tamparam aquele buraco, de tal forma que não percebeu. Ele veio andando no caminho a pregar o Evangelho, e desde aquele lugar caiu naquele buraco. Seus inimigos tiram de lá, dão uma bela surra nele, deixando-o semi-morto. Ele recupera, ele fica bem, e ele continua pregando o Evangelho. Certo dia, pregando o Evangelho, ele chega até numa casa, bate ali, sai uma atendente e fala para ela: você pode me roubar um copo com água? A mulher vai, pega um copo com água e vai embora. Quando a dona da casa chega, ela muito alegre fala para a dona da casa: eu estou muito feliz. Eu recebi uma visita hoje que eu jamais pensei que eu iria receber. Aquela mulher fica olhando para ela assustada: que visita? Ela fala: que visita? Jesus esteve em casa. Mas Jesus? Sim, ele teve. Não era Jesus, era Saúl com Darcy. Ele parecia muito com Jesus, porque ele tinha sido revestido com a roupagem do Pai. Mas é interessante quando você olha para o que nós temos no texto, vai falar também que este perdão envolve um privilégio. Você pode continuar olhando no texto e você vai observar que não somente vai trazer uma roupa, mas também vai trazer um anel. Esse anel significava, era símbolo de filiação, de autoridade. Significava que com aquele anel no dedo, aquele filho, ele representava o próprio pai. Ele tinha acesso a todas as coisas do pai. Ele tinha como dizer que ele era e provava ser filho daquele a quem ele falava que era seu pai. Parou para analisar? Nós também chamamos Deus de Pai. E tem que existir um porquê que nós chamamos Deus de Pai. Não é simplesmente que vem na nossa ideia, não é simplesmente que vem na nossa cabeça. Tem que existir um motivo. E o motivo é em razão de nós termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós somos feitos filhos de Deus. E agora nós representamos o nosso Pai aqui. Nós somos representantes do nosso Pai aqui. Na cidade de Porecatu, nos bairros de Porecatu, nas ruas de Porecatu. Nós somos representantes do nosso Pai. Mais ainda, ele vai falar que este perdão envolve posição. Envolve posição. Olha só aí o que está dizendo o texto. Não somente vestiu, trouxe o anel no dedo, mas também colocou sandálias nos pés. Quem andava sem sandálias eram os escravos. Os filhos sempre andavam sem sandálias. Agora, se você parar a observar, esse filho, ele não quer ser filho. Ele não quer ser escravo. Ele quer ser servo. Servo naqueles dias era ser menos do que escravos. Porque tinham muitos escravos que eram considerados da família. Servos não. Servos era aquele trabalhador que ia trabalhar, de repente, para quem estava trabalhando, falava assim: não, agora não preciso mais do seu serviço, pode ir embora. Aquele filho, ele quer ser menos do que escravo. Ele quer ser um trabalhador. Um trabalhador do qual, a qualquer hora, a qualquer momento, aquele para quem ele trabalhava poderia chegar para ele e falar: agora pode ir embora. Eu não preciso mais de você. Não preciso. Mas aí você vai ver o quê? Esse pai vai lá e pega sandálias. Coloca no pé do filho. Aquele pai estava mostrando. Ele não é nem servo
e nem escravo. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Possivelmente nós começamos a pensar, principalmente nos nossos dias, como esse pai tem coragem? Olha a vergonha que ele está passando. Esse filho sai de casa, desobedece, pega uma herança antecipada, gasta sem ter limites, não faz bons negócios, envergonha o nome dele, o nome do pai, volta para casa, e agora o pai vai lá e pega sandálias, coloca nos pés dele, dizendo: ele não é servo, não é escravo, ele é o meu filho. Possivelmente você já viu pais reclamarem de filhos, principalmente dizer: olha, eu passei tanta vergonha com meu filho. Meu filho já fez tanta besteira na vida. Esse pai não faz isso. E eu gostaria que nós agora pudéssemos também entender que o nosso Pai Celestial não faz isso. Você lembra como você chegou para Deus? Você não chegou assim. Você não estava com dente de porco, você não chegou maltrapilho, você não chegou com mau cheiro. Mas você chegou de uma forma que precisou ser mudada. Você chegou com algumas coisas, como eu também cheguei, que não eram agradáveis a Deus. Da qual Deus prometeu: eu não quero Hernani como meu filho. Eu não quero aqueles que vão na igreja e Porecatu como meus filhos, eu não quero. Porque eles têm muitos e muitos defeitos. Eles já causaram muita vergonha por onde andaram. Deus não falou isso. Ele falou isso. Ele fez um convite. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos. Ele fez isso. Mas ainda ele vai falar uma última verdade para nós. O Pai que tem o Pai Celestial, há uma comunhão profunda em casa. Aí você pode olhar o versículo 23. Mas uma das coisas que nós vamos observar é que é comum fazer comemorações em casa. Se faz comemorações por aniversário. E filho parece que faz comemorações por algum ex que ele teve. E se você tiver mais alguma comemoração aí, você pode lembrar. Você já viu comemorar volta de filho fracassado? Você já viu isso? Você já viu pai comemorar o filho que passou no vestibular de medicina, odonto, direito, psicologia? Comemorar a volta de filho fracassado. Você nunca viu isso? O que esse pai está comemorando? O que ele tem para comemorar? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. O que esse pai tem para comemorar? Ele ter ficado desonrado? Esse filho ter ficado pobre, solitário, mau administrador? Não é isso que ele está comemorando. Então nós vamos observar que há uma comunhão profunda em casa, há uma comunhão com o Pai. Com o Pai. Agora, se você parar e observar, é interessante que você olhe para os versículos seguintes, aí você vai entender o motivo dessa comemoração. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Vamos olhar o versículo 29 em diante. Mas ele respondeu a seu pai: há tanto tempo, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele no novilho selado. Agora eu quero que você olhe o versículo 32.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual é o motivo? Seu fracasso? Não. O motivo é que ele estava perdido, estava morto, e agora ele foi embora. Esse é o motivo da festa. Agora, olha só interessante quando você olha, e nós observamos a atitude do Senhor. Você parou para observar? Ele não se alegra. Ele não se alegra. Ele fica incompreensível com o que está acontecendo. O que nos chama atenção, ele não, quando vai se tratar do seu irmão, ele não fala, o meu irmão, esse teu filho, ele saiu, ele fez bagunça, ele acabou com o que tinha, este teu filho. E agora ele volta. Ele volta fracassado, sem nada, e vai ter festa. Aí o pai, ele não vai alimentar essa conversa de briga. Ele não vai alimentar isso. Ele vai agora mostrar que é o momento de comunhão. O meu filho, que é o seu irmão, ele estava morto. Ele estava perdido, ele foi encontrado. É festa. Mas existe ainda uma outra verdade que nós precisamos parar de observar, é que às vezes nós entendemos que esse filho perdido foi porque ele saiu de casa. Ele estava perdido dentro de casa. Ele sai e continua perdido. Ele estava dentro de casa morto para Deus. Ele sai de casa e continua morto para Deus. Quando ele volta, que existe esse encontro de transformação. Mas o detalhe que nós vamos parar e observar é que o irmão que está dentro de casa, junto com o pai, ele está perdido dentro de casa. Ele não se alegra. Ele não se alegra com o perdido que foi encontrado. Ele não saiu de casa. Ele não pediu herança antecipada. Ele não gastou com meretrizes. Ele não gastou com festa. Ficou dentro de casa. Continua perdido dentro de casa. O que nós vamos entender é que para se entender que está perdido, não precisa estar no mundo. Pode estar perdido dentro de casa. Sentado ao lado do Pai. E o que Ele quer ensinar para nós, talvez seja tudo a gente ouvir, é que muitas vezes nós estamos na casa do Pai, como nós estamos, e estamos perdidos. Não é para ninguém apontar dedo para ninguém. Nós não temos autoridade para isso. Mas é o que Ele tem ensinado para nós. Muitas vezes, nós estamos dentro da casa do Pai e nós estamos perdidos. Mas ele fala também que existia a comunhão com a família. Agora, para observar, o filho chega, esse pai, com muita alegria, ele não consegue contar essa alegria para ele. Convida vizinhos, convida amigos, convida familiar, vamos fazer a festa. Novinho gordo era somente para momentos especiais. É por isso que estava tentando engordar. Matar o novinho todinho. Era para celebrar momentos especiais. E mais uma vez eu gostaria que você pudesse observar que momento especial é esse. O meu filho formou na faculdade, vamos ter festa. Não. O meu filho arrumou uma boa moça. Namorou, noivou, agora vai casar. Não.
estava perdido. Meu filho estava morto. E agora ele foi encontrado, ele foi salvo. Agora ele está dentro da minha casa. Ele foi encontrado, ele está salvo, está dentro da minha casa, está na minha presença. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Isso é o conceito. E aí nós vamos lembrar que a transformação que Deus faz na nossa vida, ela traz alegria para nós, como traz alegria, ou pelo menos ela traz alegria para aqueles que estão à nossa volta. E ainda existe uma festa muito maior? Muito maior? Sim. Festa. Festa por um pecador que foi encontrado em você. Foi isso que Deus fez conosco. Nós estávamos perdidos. E Deus enviou Jesus Cristo para vir, buscar e salvar o perdido e trazer de volta para casa. Foi isso que Ele fez conosco. E eu gostaria muito que, pela graça de Deus, nós pudéssemos entender que quando nós falamos de pai, sermos pais, é um privilégio. Mas é um privilégio com muita responsabilidade. Todo privilégio é acompanhado de responsabilidade. Todo. Era um privilégio para Jesus falar que ele era filho de Deus. Mas ele tinha uma responsabilidade gigantesca. Quando ele falava assim, eu e o Pai, nós somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. E nós precisamos parar e pensar se os nossos filhos podem fazer isso, falar isso de nós. Uma vez que você está me vendo, você está vendo meu Pai. Através do que Ele me ensinou, através do seu exemplo, através da sua bondade, através da sua compreensão. E nós, como pais, temos que pensar se nós podemos falar isso do nosso Pai Celestial. Olha, você está olhando para mim, você vai ver em mim muitas coisas do meu Pai Celestial. Nós temos que pensar nisso. Não é simplesmente dizer, olha, eu sou pai aqui dessas meninas lindas, Jennifer, Esther, e um filho lindo, Rodolfo, e um neto lindo, Bernardo. Puxou a beleza do Pai. Porque nós temos a beleza do Pai Celestial. É isso. E que Deus nos ajude, como pais, a entender essa grande verdade. Ser pai é privilégio, cheio de responsabilidade. Que possamos alegrar em sermos pais e sermos obedientes às responsabilidades que nós temos para podermos dizer que na nossa vida como pai existe o Pai Celestial, e que Ele nos abençoe. Irmãos, vamos orar, nós vamos orar agora para encerrar. Vamos orar pela. Eu ainda tomei, assim, sabendo, o nome dos irmãos aqui da igreja. Minha esposa foi que a Vanessa, é uma mãe que tem uma filhinha xerox dela. Hoje ela veio na escola local, sentou ali de manhã. Eu estava conversando com ela, o esposo dela está em Rolândia. Ele fez cirurgia de vesícula. Ele não teve alta ainda, estava ainda saindo os líquidos assim, o médico falou que é normal. E ela pediu para orarmos por ele. Eu não sei o nome dele. Ronaldo. Vamos orar pelo Ronaldo. Vamos orar também pelo Suaru. O Suaru hoje ele foi para Maringá. Amanhã e depois ele vai fazer alguns exames. E ele vai fazer a ressonância. E ele estava com medo. Então, orar por ele também. Tá bom?
Então nós vamos orar por eles, orar pelo Ronaldo, pelo Haroldo. O Bruno vai orar para nós em favor deles. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse momento aqui específico. Oramos por esses irmãos que estão enfermos, estão animados, estão com receio. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus criador, o Senhor pode tudo. Inclusive, se for a tua vontade, Senhor, conceder essa cura instantânea. E agradecemos desde já, Senhor, por ser o nosso Senhor e nosso Deus. Olhe para essas famílias, olhe para essas enfermidades e coloque a tua mão, que eles sintam a tua presença, que eles sintam o teu Espírito Santo cuidando deles. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos colocar em pé, nós vamos orar e depois que nós orarmos, nós vamos embora, então para ir embora a gente fica de pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos nos quais nós passamos aqui na tua casa. Obrigado, Deus, por um tempo preparado pelo Senhor, para podermos, ó Deus, aprender da tua palavra, conhecer-te melhor, ver-nos como pais, nos quais podemos ter o Senhor como exemplo para tudo que nós formos fazer em favor dos nossos filhos. Obrigado, Deus, porque isso nos ensina a sermos compreensivos. Muitas vezes, ó Deus, nós enfrentamos dificuldades quando se trata de compreensão, porque nós ensinamos aos nossos filhos o que é certo. Esperamos, ó Deus, que eles sejam obedientes e façam aquilo que é correto. Mas muitas vezes, ó Deus, acontece o contrário. Desobediência, fazer aquilo que não é agradável ao Senhor, que não é agradável aos pais. E assim, ó Deus, é necessário compreensão para poder conversar, para poder dialogar, para poder, ó Deus, tirar aprendizados para a vida, olhando para a forma a qual nós chegamos diante do Senhor e a forma que nós fomos tratados pelo Senhor, para assim também podermos tratar os filhos. Ó Deus, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre todos os pais, a bênção da sabedoria, da compreensão, a bênção, ó Deus, de saber como disciplinar, a bênção, ó Deus, de saber como ensinar os filhos a andarem com o Senhor, e depois de terem aprendido, como serem obedientes ao Senhor. Ó Deus, nós também te pedimos pelos nossos filhos, aonde quer que eles estejam, que a tua graça, a tua bondade repouse sobre eles. Que o Senhor, ó Deus, os guarde, os proteja de todo o mal visível e invisível. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe na caminhada com o Senhor. Não permita, ó Deus, que eles venham desviar por caminhos, os quais, ó Deus, os levam para longe da tua presença. E venham andar, ó Deus, por caminhos, os quais, uma vez que eles voltarão a Deus com muita tristeza, decepcionados com as coisas das quais eles viveram. Mas em meio a tudo isso, nós te agradecemos, porque o Senhor está pronto para recebê-los de braços abertos. Ó Deus, e pedimos que o Senhor agora vai nos conduzir até os nossos lares, nos conduz, ó Deus, até a nossa casa. Com a graça da benfazeja de Cristo Jesus, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a sabedoria celestial esteja sobre cada um de nós, como também, ó Deus, sobre todo o povo de Deus parado pela face da terra. E conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, está encerrado. Eu vou estar lá fora.